Olá, gente, estamos aqui de novo para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, fácil e descontraída. Você está no Entretanto, inscreve no canal, dá o seu clique, ativa a sinetinha, dá o seu like ou o seu dislike. Hoje nós vamos falar, para variar, de Covid e de vacinação, mas também vamos falar do caso Lázaro, da lei de improbidade, que para muitos é a lei de impunidade. Vamos falar de manifestações pró e contra Jair Bolsonaro. E de caminhos para acabar com a impunidade, caminhos para agilizar a justiça, caminhos para melhorar os nossos tribunais, dentre os quais o nosso mais alto de todos, que é o STF. Tarefa inglória, difícil, mas tem por onde chegar lá. Eu aguardo vocês no programa. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Olá, gente, mais uma vez aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída, rápida e fácil, né? E hoje nós vamos falar, para variar, né? Ninguém para de falar disso, do caso Lázaro. Lázaro levanta e anda, né? Levanta e anda e corre, foge da polícia e pratica um crime depois do outro e vai condenado e foge da papuda e tem comutação de pena e é absolvido e encerra a pena mínima e irrisória, como é de praxe no Código Penal brasileiro, e está aí à solta, aterrorizando. O nosso problema é muito mais grave do que o caso Lázaro. O Brasil é um país que não nasceu para adotar as regras do direito penal mínimo. Um amigo meu, delegado de polícia, fala isso com muita propriedade. Nós, brasileiros, não merecemos as liberdades que possuímos, porque nós não temos educação para desfrutar delas com moderação. Uma destas liberdades é o direito penal brando demais, benevolente demais, focado na ressocialização do reeducando. A palavra reeducando já é mostra disso, né? Agora inventaram o IPL, indivíduo privado de liberdade. Não pode mais falar condenado, não pode mais falar réu culpado, né? A nova língua que eu vivo batendo nela aqui é a linguagem do politicamente correto impregnando as letras jurídicas, impregnando as sentenças judiciais, distorcendo o verdadeiro sentido das palavras e expressões que cotidianamente a gente utiliza ao longo da vida da gente. A gente começa a ter que se preocupar com a forma como se expressa, com receio de ir contra a moda. E a moda qual é? Tratar bandido como coitadinho. Isso é espelhado num Código Penal muito brando, como já dito, e atualmente intensamente atrasado, intensamente obsoleto, que precisa de há muito de uma reforma profunda, inclusive na sua parte geral, para tratar de retratar, né, para consertar institutos que estão absolutamente defasados, como, por exemplo, concurso material, o crime meio, enfim, concurso formal, concurso de agentes, a organização criminosa e por aí vai. São assuntos que deveriam ter sido tratados pelo legislador há muito tempo, pelo Congresso Nacional há muito tempo, e que não são tratados ou são tratados em banho-maria, porque às vezes aos congressistas interessa muito mais fazer circo com CPI ou fechar acordões com os centrões para garantir governabilidade do que procurar consertar aquilo que está errado e que pode ser desbaratado, que pode ser remediado através de uma legislação mais moderna. O Lázaro é reflexo dessa obsolescência, desse atraso da nossa legislação penal. Legislação muito branda,
Juízes brasileiros muito mais brandos ainda. Num programa passado aqui eu li para vocês a cartilha do CNJ, que é para orientar jovens juízes. Solta sempre. Não é porque ele é reincidente que tem que ficar preso, não. Só porque ele tem um monte de passagem pela polícia, não quer dizer que precisa ficar preso, não. Só porque ele furta toda hora no supermercado, tem que dar mais uma chance para ele. A reiteração criminosa não é um problema social. É esse o sentido das orientações do Conselho Nacional de Justiça para os juízes brasileiros. E é muito complicado para o juiz ir contra o CNJ. E por que interessa tanto para essas instituições governamentais o desserviço que é a impunidade? Apregoar, por exemplo, medidas não reclusivas, ou seja, penas que não são de cadeia, para criminosos perigosos. O Lázaro, por exemplo, se fala que ele fugiu da Papuda. Eu tive na Papuda palestrando para os detentos. Ninguém foge da Papuda. Ninguém foge. Fugir de pular muro, de cavar buraco, de tomar um policial armado, um agente penitenciário armado, pegá-lo como refém, ainda mais um criminoso, por mais perigoso que seja, como é o caso do Lázaro, que não tem vínculo com organização criminosa, com facção criminosa, não conseguiria fugir jamais. O que ele fez foi sair durante uma saída temporária, que lhe foi concedida por um juiz, com base em um laudo de periculosidade, um laudo sociopsicológico, psicossocial, como queiram, fomentado, um laudo exarado por técnicos do juízo, ou seja, assistentes sociais e psicólogos, dizendo que ele pode sair. Ou seja, um criminoso perverso daquele, com uma psique de psicopata daquela, com um histórico de crimes graves, em qualquer país sério do mundo, uma das suas condenações deveria alcançar no mínimo 40 anos, aqui a pena por estupro a mínima é 8. É a discrepância que a gente fala, né? Marcos Valério tomou 40 anos, o estuprador toma 8. Lázaro tomou 8. Marcos Valério está preso até hoje. Zé Dirceu foi condenado a 12 anos. Lázaro está solto. Sérgio Cabral, 200 anos. Lázaro solto. A legislação penal brasileira é branda. A legislação penal brasileira é branda porque nós viemos de uma escola legislativa católica, preocupada em penitência, em arrependimento, em congregar cristãos em torno do bem comum, em tratar bandido como um doente social que precisa de cura e não de castigo. Os países que deram certo econômico e culturalmente no mundo são os países protestantes. Lá, nesses países protestantes, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, o que vale para punir é a ideia de castigo, é a ideia de reprovabilidade social, de defesa da sociedade contra o seu inimigo comum, que é o criminoso. É por isso que há menos impunidade em Londres, na Inglaterra, né? E é só você atravessar o Canal da Mancha, em Paris o pau quebra. Talvez seja a capital mais violenta da Europa. Eu já quase fui assaltado em Paris. E não fui assaltado em São Paulo, no Rio. Para vocês terem uma ideia de que a Europa maravilha não é tão maravilha assim. Todo mundo que segue os parâmetros religiosos católicos na hora de legislar penalmente, e por mais laicos que sejam os estados, a influência religiosa nas leis é uma realidade, todo país tende a ter Lázaros. Lázaro que saiu em saída temporária, sem poder. Lázaro que teve um laudo psicossocial dizendo que ele era normal, bonzinho, e que não era propenso a reincidir criminalmente. Lázaro, criminoso sexual, criminoso de sangue, sofrendo peninha no Brasil. Peninha desse tamanzinho, né? E além do direito brando, juiz brando, e um povo que não merece as liberdades que tem. Essa é a história do Lázaro, né? Um monte de institutos despenalizantes. Toda vez que você alivia para um marginal, para um bandido, você está prendendo a sociedade honesta. Esse aqui é o retrato do Brasil à luz do direito penal hoje. Por que a Covid
e os seus inúmeros prognósticos, às vezes verdadeiros, às vezes falsos, ela interessa para a imprensa só nos números negativos e não se fala, por exemplo, do número recorde absoluto de vacinados no Brasil, o número recorde absoluto de curados de Covid no Brasil. É porque não é pauta. Não é pauta por quê? Porque se em números absolutos nós, brasileiros, vacinamos muito, em números percentuais não vacinamos. Né? Nós poderíamos ter hoje, final de junho, nós poderíamos ter 60% de brasileiros vacinados. A meta é chegar a 100%. Esses 100% de brasileiros vacináveis, vacinados, tá, gente? Porque, por exemplo, já se disse que grávida não pode tomar vacina, menor de 12 anos não pode tomar vacina, enfim. Quem pode ser vacinado e for vacinado, né? A meta era chegar a 100% em setembro. Não vai chegar a 100% em setembro. Países com 60% de sua população vacinada estão voltando à vida normal, né? Aqui a gente para com atividade econômica importante, aqui a gente suspende escola por um tempo infinito, desmesurado, criminoso. Eu acho um crime permanecer esse tempo todo sem aula para os nossos jovens. Não é culpa das escolas, não é culpa dos professores. Né? Eu acho que governos não deveriam proibir escolas de funcionar. Eu já falei sobre isso aqui. E nós já estamos pagando um alto preço por isso. Tá? Mas, enfim, vacinamos menos do que deveríamos. Os números absolutos não dizem tudo. Houve atropelos. Né? O nosso presidente da República, Bolsonaro, foi vítima das circunstâncias. Ofereceram para ele à venda vacinas sem autorização de venda e comprovação de eficácia, verificados pela Anvisa. E se ele comprasse, ele caía na lei de improbidade administrativa. Ele caía na pedalada, mesmo porque sem licitação. A mesma pedalada, né, que decretou o impeachment da Dilma. Ou seja, ele não comprou, está sendo alvo de CPI. Ameaçado de impeachment. Por aquela galera que gasta dinheiro público com picadeiro de circo. Lá do Senado da República. Infelizmente tem senador assim. Se ele compra, iam falar que ele cometeu ato improbo, ato administrativo improbo, e ele ia estar em outra CPI, em outro picadeiro, com outros palhaços, gastando dinheiro público. Bolsonaro caiu numa armadilha. Essa que é a verdade. Né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que não tira o equívoco do nosso presidente da República, que não soube congregar diante de um mal comum, diante de uma tragédia, de um episódio nefasto da nossa história recente, diante de uma crise sanitária sem precedentes na era moderna, ou seja, uma terceira guerra mundial. Bolsonaro não soube congregar, ele poderia ter feito isso desde o começo. O começo foi crucial. Reunir todos em torno de um inimigo comum. E aí eu fiz o paralelo aqui já, né, com Winston Churchill. Também um político de direita, também um político conservador, também um político imperialista, no caso do primeiro-ministro inglês, que, no entanto, por conta da Alemanha nazista, que ameaçava dominar o mundo, ele soube, por conta desse inimigo comum, congregar todos os inimigos políticos dele, congregar todos os líderes mundiais, mesmo aqueles que não fossem simpatizantes dele, mas porque havia um inimigo comum. Churchill era tão antipático à esquerda, Churchill era tão antipático a governos progressistas de outros países, que após o término da Segunda Guerra Mundial, que o Churchill ganhou, com a Inglaterra e os Estados Unidos contra a Alemanha e o Japão, né? Os aliados ganham com Churchill à frente, logo em seguida ele perde a eleição para primeiro-ministro no parlamento inglês. Queriam-no só para a guerra. Terminada a guerra vencida por ele e pelos aliados, ele é afastado do poder através do voto.
era um político antipático para muitos, mas soube congregar. O nosso bom capitão, presidente que admiro, ser humano que admiro, que conheço e admiro, infelizmente não soube, né? E um dos efeitos deploráveis dessas incertezas na condução da crise da pandemia da Covid-19 é o número baixo de vacinados. Estamos ok em termos de medicina curativa, né? Para curar as pessoas infectadas pela Covid que apresentaram sintomas. Nisso a nossa classe médica, o nosso pessoal da saúde, são verdadeiros heróis. Mas vacinação claudica. Já andou bem, já andou mal, já andou bem, agora está andando mal de novo. E a gente vai aqui no programa colocando vocês a par, atualizando vocês. Hoje decepciona. Hoje era para ter muito mais gente vacinada. Tem municípios com 50%, 60% da população vacinada. 100% no caso de Serrana, no estado de São Paulo, mas é porque foi um projeto, uma experiência piloto, né? Mas, enfim, número absoluto aqui não convence, não. Precisa incrementar a vacinação, bem que se diga que o STF não deixa Bolsonaro governar, né? Mas, ao menos, agilizar essa compra de vacina aí é uma coisa que o nosso presidente da República poderia lutar por nós. Nós todos que torcemos aí por um governo feliz do presidente da República, porque ele tendo frutos do seu bom trabalho realizado, todos nós brasileiros auferiremos o resultado da sua boa administração, caso ela ocorra ao fim e ao cabo dessa terrível crise sanitária. Gente, a Câmara dos Deputados está revendo um projeto que modifica a lei de improbidade administrativa. Isso vem sendo distorcido e muito mal visto por parte da mídia, por parte dos portais de notícias e por parte, por que não dizer, da opinião pública. Estão apelidando ainda e também a lei de improbidade administrativa de lei de impunidade, porque ela, entre aspas, concederia mais liberdades aos políticos na gestão dos bens públicos, na administração pública como um todo. Na verdade, essa modificação do projeto da lei de improbidade administrativa, modificação da lei via projeto, visa apenas adequar a lei a uma interpretação dos nossos tribunais que desde há muito vem flexibilizando os artigos, os tópicos e as proibições excessivamente genéricas contidas na lei de improbidade administrativa. A gente já conversou aqui que a descrição de uma conduta ilícita na lei, por exemplo, quando se trata de um ilícito penal, a lei explica que é crime matar alguém. Então está explicando qual que é a conduta criminosa. Na improbidade administrativa, que não trata a rigor de crimes, mas de ilícitos funcionais, ilícitos administrativos civis funcionais, nem todo ato improbo gera processo criminal, gera condenação e gera cadeia, mas são ilícitos da mesma maneira. As descrições das condutas erradas dos gestores são muito amplas. E os tribunais já vinham há bastante tempo, por que não dizer, desde o surgimento da lei de improbidade administrativa, os tribunais já vinham dando um tratamento que abrandasse a interpretação genérica e por isso injusta e por isso rigorosa demais desses dispositivos normativos da lei. Um monte de coisa era e porque ainda não foi revogada a lei de improbidade, era e é errado, mas examinado em um contexto muito vago, e nesse contexto vago, um monte de conduta, nada a ver, pode acabar caindo ali, gerando processo de condenação e inelegibilidade de um monte de gestor público. O que complica para a classe política, complica para o povo brasileiro e é péssimo para a administração pública. Os tribunais, para atenuarem isso, vêm entendendo há bastante tempo o seguinte: é ato doloso, é ato intencional, é dolo direto e fez em detrimento da administração pública, fez em detrimento do erário público,
querendo lucrar direto ou indiretamente, é improbidade administrativa. Tirando isso, não é improbidade administrativa. O ato improbo é o ato repugnante, asqueroso, vil, em franco prejuízo para a administração pública. Fora isso, nós não estamos falando de ato de improbidade administrativa, o que evita um monte de mal-entendidos que tem lotado, que tem engarrafado os tribunais e fóruns de justiça do país com um monte de discussão melíflua, boba, sobre ações governamentais, o mais das vezes sutis, que não acarretam por si só prejuízo para a nação e nem acarretam por si só intenção de dolo do agente público ou intenção de se locupletar, de ganhar dinheiro às custas do erário de maneira desonesta. No entanto, está gastando papel, está gastando processo, está gastando advogado, juiz, promotor e verba pública para discutir o sexo dos anjos. É o que a lei de improbidade sempre fomentou: confusão jurídica e injustiça. Tanto que os tribunais tentavam remediar. Agora, o projeto de lei vai tentar tornar mais claro, dentro da ótica que já era dos tribunais, o que é ato de improbidade e o que não é ato de improbidade. E o que deve vingar, e o que deve vencer, e é bom que aconteça, é esta tese, a tese de que é ato improbo aquele que visa locupletamento, enriquecimento ilícito, intencional doloso, às custas do erário. Fora isso, não se fala mais de ato improbo administrativo. É bom. Eu tive alguns casos da minha carreira de ato improbo que deu um trabalho desgraçado. Eu tive que agir com bastante bom senso, eu tive que conduzir os processos com bastante bom senso, e nem sempre o tribunal concordou comigo, e foram cometidas injustiças. Por exemplo, eu me recordo de um gestor público que foi condenado por improbidade administrativa e ficou inelegível, porque ao assumir uma prefeitura, repinta a prefeitura, pintura de prefeitura, estava precisando pintar mesmo, só que ele pinta com as cores do partido dele. Isso torna inelegível, pasmem, torna o cidadão inelegível por 8 longos anos. Interrompe uma carreira política, porque o cidadão pintou a prefeitura com as cores do partido dele. Né? Eu tive outros casos também, uma cidadezinha que eu trabalhei há muitos anos atrás, que o delegado do Detran, que a nível de município do interior de Minas recebe o nome de Ciretran, são as bancas do Detran, né? O delegado do Detran não era habilitado, não tinha CNH. E o promotor achou um absurdo ele não ser habilitado, um delegado de trânsito que não é habilitado, e entrou com ação de improbidade administrativa contra ele. Pasme, acredite se quiser. O sujeito, aliás, demonstra honestidade, porque em sendo delegado de trânsito, teria todas as facilidades do mundo de obter, às vezes por vias escusas, essa CNH. Ele optou por não tentar obter a CNH. Atuar no trânsito, fiscalizar o trânsito, administrar o trânsito como delegado de polícia civil, porém sem CNH. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas serviu para ele responder por improbidade administrativa. Em outra oportunidade, foi um presidente de Câmara que tinha uma verba lá para cafezinho, um café com lanche, um bolinho, um esfirra, um pastel, para autoridades que passavam pelo pequeno município. Né? Ele foi condenado por gastar com cafezinho, broa, brioche, 600, 700 reais por mês, sem licitação. Verba eventual, pouco dinheiro, dentro do limite da lei de licitações, não adiantou choro nem vela. Como era uma despesa regular, ele teria que ter licitado. Como não licitou, inelegível por 8 anos, cassado, por causa de uma verba de cafezinho ridiculamente baixa dessa. Um outro caso também, um vice-prefeito, que era vice-prefeito e era médico. Prestava serviço à prefeitura quando se candidatou. Eleito, ele tinha que optar, ele não podia acumular vencimentos públicos do mesmo ente federado, apesar de ser médico. Ele não podia receber como vice-prefeito e não podia receber como médico do sistema de saúde pública municipal. Ele optou, então, por, muito embora vice-prefeito, e continuasse sendo vice-prefeito, ele optou por abrir mão do salário dele de vice-prefeito
e ficar com o salário dele de médico e efetivamente trabalhar como médico, o que passou a prestar de fato, sendo remunerado só uma vez por conta dessa sua atividade laboral como médico. Mesmo assim, foi condenado por improbidade administrativa a devolver o dinheiro para os cofres públicos. Mesmo assim, o prefeito que acatou a decisão dele de receber do município como médico, que ele efetivamente prestou serviço nessa condição, do que como vice-prefeito, o prefeito foi condenado a 7, 8 anos de cadeia por causa disso. Uma decisão administrativa simples, corriqueira, que não põe em risco o erário público, que não põe em risco a seriedade da coisa pública, que não gera enriquecimento ilícito de quem quer que seja. Essas discrepâncias vão acabar, se Deus quiser, com essa reforma da lei de improbidade administrativa, que não vai significar lei da impunidade, vai significar, sim, acabar com atropelos e inseguranças jurídicas e punir quem realmente precisa ser punido, sem exageros que estão destruindo a classe política, deixando terra arrasada por trás disso, que o diga a Operação Lava Jato, e gerando para nós o transtorno de não termos opção. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O pessoal mete o pau no Bolsonaro. Sobrou quem? Sobrou ninguém. Sobrou Jair Messias Bolsonaro. Queiram vocês ou não. Esses estertores da classe política, essa classe política moribunda, é fruto de Operação Lava Jato, que já se mostrou uma excrescência jurídica, é fruto dessa perseguição, desse pega para capar, desse assassinato de reputações midiático, diário, mostrando só uma versão dos fatos, mostrando só o lado que trata político como Judas em sábado de aleluia. É isso que ocasiona a morte da classe política. Nós, sem bons políticos no poder, nós somos nau sem rumo. Nós não sabemos para onde vamos. O Brasil está ao sabor dos ventos. Porque nos faltam opções políticas de peso. Porque as boas pessoas, as pessoas competentes, as pessoas honestas, têm receio de virar político. Por causa dessa bagunça legislativa aí, essa bagunça de leis, que ao invés de prender bandido que merece, igual o Lázaro, fica entupindo de exigência, fica atrapalhando a vida do gestor público brasileiro, impedindo-o, por medo, de trabalhar legal em proveito da nossa população já tão sofrida. Eu já falei aqui da polarização que o Brasil está vivenciando, a polarização política que o Brasil está vivenciando, né? Isso já estava bem claro naquela eleição lá de 2013, 2014, Dilma Aécio, metade do Brasil de vermelho, metade do Brasil de azul. É mais ou menos o que acontece já há bastante tempo com as eleições norte-americanas. Você tem uma maioria apenas relativa, a maioria que não é em todos os estados da federação, e quem não vence, e esse é o perigo da polarização, quem não vence exerce uma discordância e uma oposição ferozes contra quem ganha. Prejudica a governabilidade, prejudica o bom funcionamento das instituições públicas. É isso que a polarização faz. Mas eu devo dizer que nós brasileiros, aliás, eu raramente vejo a população errando ao votar. O brasileiro acerta mesmo quando opta por se arriscar a votar em um candidato sem experiência política, ou pelo menos sem experiência de gestão pública, ou escolhe votar em um cidadão que seja absolutamente, absurdamente contrário ao regime e ao sistema político que aí estão. Ele tá pensando em quê? O eleitor que opta por esse redirecionamento de rumos da política brasileira. Ele está pensando em mudança. Então o eleitor não erra ao pensar em mudança. Ele quer mudança porque o que existe, o que está, o que é, não está bom. E é por isso que o eleitor sabiamente, quase sempre das vezes, sabiamente, vota por mudança. Mas essa mudança pode acertar ou pode errar.
tentar mudar o que aí está é uma saída inteligente, válida, e que vem sendo uma opção gradativamente majoritária de todo o povo brasileiro. Eu não gostaria de arriscar prognósticos hoje se Bolsonaro leva fácil ou leva difícil a eleição a sua reeleição para presidente da República. É aquela velha brincadeira que é muito comum naqueles resorts baianos, aqueles resorts com tudo incluído, que você vai com a sua família vez ou outra, quando dá uma folguinha de tempo e de dinheiro, é aquela velha brincadeira. Você quer com emoção ou sem emoção? Você quer brincar nesse brinquedo radical aqui com emoção, com ele dando pirueta, virando de cabeça para baixo, pulando, ou você quer sem emoção, devagarzinho, na velocidade de um carrossel, porque tem criança dentro do barquinho ou criança dentro do carrinho. Você pode optar. Eu acho que hoje a reeleição do Bolsonaro não sai sem emoção, vai sair com emoção, vai ser uma eleição apertada, né? Ele nitidamente perdeu a preferência de uma considerável parcela dos seus eleitores. Isso deve pesar na sua reeleição. Nada que a prejudique ou a impeça de ocorrer, mas gera um complicador a mais. Ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que saber trabalhar, vai ter que procurar fazer a cabeça, no bom sentido, vai ter que procurar convencer por atos, gestos e ações, vai ter que tentar convencer aquele eleitor, hoje indeciso, hoje em cima do muro, ou porque nunca se decidiu de fato, ou porque era bolsonarista e saiu fora, por conta de algum outro equívoco do nosso presidente ao longo de sua trajetória tumultuada por conta de outros poderes que não o respeitam como dignatário máximo da nação e como deveria ser respeitado. Eu faço votos sinceros para que Bolsonaro vença essa resistência toda, termine o governo de maneira bacana, de maneira justa, com justiça social, alavancando as suas secretarias para que elas possam dar um melhor status, dar uma melhor condição para a nossa população já tão sofrida e combatendo com mais efetividade o vírus da Covid-19. É isso que eu torço para o presidente da República. Não é porque é o Jair Bolsonaro. Qualquer que seja o presidente da República, gente, e a gente tem que parar com esse negócio, esse discurso de vaiar até velório, de eu sou contra porque é governo, ou sou contra porque é oposição. Seja quem for o presidente da República, nós temos que torcer para que ele faça um bom governo. Porque ele fazendo um bom governo, fará bem para nós todos, né? Sem essa de vaiar até velório, tá bom? Eu já falei aqui que a impunidade brasileira advém de leis boazinhas e juízes bonzinhos. Esses juízes bonzinhos, orientados por alguns tribunais, principalmente de Brasília, orientados pelo CNJ, mais bonzinhos ainda que a lei, né? Dando regime semiaberto em que algumas comarcas não têm albergue, vai para casa de prisão domiciliar, com ninguém para fiscalizar, ou seja, é o preso fingindo que cumpre pena e é o Estado, o juiz, fingindo que fiscaliza essa pena. Nós não temos fiscal ou oficional de condicional, né? Como há, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós temos que confiar no bom senso do reeducando, dele aparecer uma vez por mês para assinar o livro de ponto. Você leu? Suzane Richthofen mata a mãe, mata o pai e sai em saída temporária no Dia das Mães. Então, um sistema que permite isso, dá saída temporária para Lázaro, um sistema que permite isso, é sério? Não é sério. E aonde que nasce isso? Isso nasce nas faculdades. Eu já falei isso aqui com vocês. Gramscistas, comunistas, que como não conseguem mudar toda a classe política, começa não é de cima para baixo, de baixo para cima. É do lado acadêmico para o centro, tentando fazer cabeça de professor, de aluno, de líder sindical, de jornalista, de profissional do terceiro setor, ongueiro, formador de opinião, para ir comendo pelas beiradas. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso não é intriga, não é pessoal de teoria da conspiração, não. Isso está no Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que é um dos pais ideológicos do Lula, do Mercadante. O Haddad confessa que é gramscista durante a sua campanha para prefeito de São Paulo. Dá um Google aí, está nas redes sociais, está na internet para quem quiser ver. Ele se confessa um gramscista.
e a pessoa não sabe, mas adota uma política, uma postura de socialista sem o saber. Não tenho nada contra a esquerda. Vocês já sabem. Isso aqui é um programa apartidário, tá bom? Mas eu sou contra vocês serem enganados. E a hegemonia cultural te engana, fingindo que você está num mundo capitalista sem rédeas, sem fronteiras, quando, no entanto, ele está te estatizando, controlando, enrijecendo ao redor de você, sutilmente, comendo pelas beiradas, igual um bom mineiro, prejudicando você, prejudicando a sua nação, com uma série de medidas que vão solapando esta governabilidade, vão solapando o funcionamento das instituições. A Declaração da Independência Americana dá a todo americano o direito de tentar ser feliz vivendo sem medo. Você não consegue isso aqui, por conta de políticas despenalizantes, políticas criminológicas que não levam em conta os direitos humanos das vítimas dos criminosos. O problema no Brasil não é que se prende pouco. O problema no Brasil não é porque se prende mal. O problema do Brasil não é de falta de amparo para reeducando indivíduo privado de liberdade que vai para meio livre sem fiscalização ao longo do cumprimento de sua pena ridiculamente baixa. O problema do Brasil é muito maior do que esse, é institucional e é histórico e vem do berço da nossa nação. Nós não conseguimos encarar o direito de punir do Estado. Nós não conseguimos encarar o direito de punir do Estado como um direito de paz e prosperidade, sem atropelos, para a nossa classe honesta, para o pessoal economicamente ativo, para o pessoal que produz e que no Brasil não consegue viver sem ser furtado, sem ser roubado, anos a fio, cotidianamente, se não fizer um belo seguro de vida, se não colocar monitoramento eletrônico, câmera de TV, alarme, cerca israelense, chip para cachorro, chip para carro, chip para gente, se não colocar isso tudo, você não vive no Brasil, por causa de legislação intensamente branda, juízes que são mais leves ainda, mais levinhos ainda, prendem a si mesmo. A nossa história é uma história católica do direito penal romano. Nós atenuamos tudo, só que com um país que, como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. E viver no Brasil é muito perigoso mais ainda. Historicamente, havia a Holanda e havia a Espanha, e eram rivais no comércio ultramarino europeu. Foram os países que estrearam, inauguraram, lançaram as grandes multinacionais da época, que eram as companhias marítimas. Havia uma companhia marítima espanhola, havia uma companhia marítima holandesa, todos formados e forjados por excelentes marinheiros, marinheiros extremamente destros, extremamente versáteis, que era para quê? Mercadejar especiarias, tecidos, plantas raras do mundo inteiro para a Europa por aqueles dois portos, Holanda e Espanha. Chegou o momento de Estados Unidos, Inglaterra, lá pelo começo do século XX, final do século XIX talvez, Estados Unidos, Inglaterra e outras superpotências quererem negociar aquela estratégia de vazão de ouro pelo canal de Suez, que liga o Pacífico ao Atlântico pelo Estreito de Bering, né? Pelo canal de Suez, estava muito difícil passar, estava muito caro, estava muito dispendioso passar com essa mercadoria. Recém-descoberto aquele estreito, que não chama Bering, não. Depois nós temos que olhar o que chama. Não chama Bering, não. Recém-descoberto o estreito, as pessoas, a navegação de cabotagem, que é o nome disso, por lá passava com bastante ônus. Era uma viagem bastante distante, perigosa, lenta. O governo entrega para as companhias de navegação, para as multinacionais, todo o serviço de navegação de cabotagem, de transporte de mercadorias importadas. Os governos entregam para a França e para a Holanda. E vão ficar com qual das duas doravante? Vão ficar com a Holanda. Por quê? Eles olham a Espanha,
A Espanha é um país extremamente carola, extremamente católico, com instituições judiciais defasadas, com juízes que não respeitam contratos. E olha a Holanda, um país que descende de nórdicos, que descende de um povo de cultura anglo-saxônica, germânica e, sobretudo, protestante. Olha o que eu falei para vocês já. O mundo que dá certo econômico, culturalmente, é o mundo protestante, historicamente de raiz protestante. Só não vamos confundir protestante com esses evangélicos pentecostais que aí estão, vendendo cura, milagreiros, etc. Mas o bom protestante revolucionou a fé católica, a fé cristã, e é tudo de bom para a governança de uma nação como os Estados Unidos da América do Norte, o país do mundo com o maior número de protestantes, de calvinistas, né, de luteranistas, nos ratifica e nos mostra, nos demonstra isso dia a dia. E o mundo inteiro, entre mercadejar, entre negociar com a Espanha, essa justiça arcaica, muita corrupção no poder, prefere mercadejar com a Holanda, que doravante ganha a freguesia da Espanha, a Espanha volta para o terceiro mundo, volta para a periferia da Europa, que apesar de ser um país lindíssimo, histórico e economicamente, tem muita gente que diz que não deveria a Espanha ter saído da periferia da Europa jamais, mas enfim, volta a Espanha a ser menos considerada, e a Holanda só não se torna uma superpotência, porque tinha tudo para isso, formação protestante, justiça séria, leis sérias, tribunais, juízes sérios, polícia eficaz. Muito boa educação. Por que a Holanda não dá certo do século XIX para cá, apesar dessa preferência de todos os seus parceiros comerciais? Por que a Holanda não se transforma também ela num gigante das exportações? Também ela um gigante dos mares bravios e nunca dantes navegados em solo europeu e americano e continental? Porque a Holanda falece o que Hitler buscava com a sua Alemanha nazista, espaço vital, espaço para expandir o país. Como a Holanda não é um país invasor, como a Holanda não fez guerra de invasão, como a Holanda não tentou conquistar outros povos, outros territórios, né? A Holanda pequenininha nunca conseguiu expandir por demais os seus lucros, nunca conseguiu expandir de maneira eficiente todas as nuances dos seus negócios, mas a Holanda foi muito privilegiada, foi muito bem recebida e muito bem tratada pelo mundo consumidor de seus serviços, em contrapartida à Espanha, carola, antiquada, antiga e católica, e morosa e ineficiente na sua justiça. Nós temos que saber até isso. É bom a gente estudar antes, a gente tem que saber escolher o modelo certo para copiar. E o Brasil, com essa mania nossa de regulamentar o direito penal através da luz católico-cristã sobre esse mesmo direito penal, nós estamos dando pérolas aos porcos, fomentando a criação de um monte de Lázaro aí, cometendo um desserviço para a nação, uma vez que, como diz o meu velho amigo, delegado de Polícia Civil, Dr. Vitor Hugo, um prazer para o senhor falar com o senhor, Dr. Vitor. Como diz meu amigo Vitor Hugo, o brasileiro não merece todas as liberdades que tem. São liberdades demais para pouca educação. É isso aí que eu penso. Terça que vem a gente volta. Muito obrigado.